Madrugada, não sei que hora você vai assistir esse vídeo, porque nesse momento são 1h50 da manhã. Ai, gente, eu vou tentar ser mais rápida possível, porque o primeiro ficou muito fora do contexto do objetivo que eu tinha pra falar aqui. Mas é porque eu sou assim, eu sou espontânea. É porque, tipo, tem aquele negócio de ser como a Fênix. Eu sei que a Fênix é só uma lenda, mas eu sou dessa. Eu sou tipo, ressurjo sempre das cinzas. Papai do céu sempre me fortalece num piscar de olhos. É impressionante o que esse Deus lindo faz. Mas eu vou tentar, gente, contar um pouquinho do porquê eu acredito. Então, vocês me veem assim sorrindo e tal, mas é muito medicamento que eu tomo. Porque o que eu passei hoje é que eu não posso entrar em detalhe. Foi pesado. Foi muito pesado. Mas aí também eu consegui enxergar e perceber. Consegui perceber o quanto Deus é Deus na minha vida. De verdade, gente. Chega a ser meio surreal as coisas que eu vivo, sabe? Eu vou tentar voltar um pouquinho lá na história que eu tava contando sobre meu filho. Vou tentar ser breve, mas expressiva. Acho que é essa a palavra. Se eu estiver errada, me perdoe. Eu sei que 6 anos antes de meu filho ir embora, eu estava casada ainda com meu segundo marido, ex-marido. E foi uma profeta até a minha casa. Gente, lembrando, eu tô aqui contando os meus testemunhos, mas nem todo mundo precisa acreditar ou se agradar com o que eu conto aqui. O foco é por que acreditar? Aí eu tô contando o meu porquê. Aí cabe à mente de cada um imaginar o porquê. Né? E aí eu lembro que essa profeta foi na minha casa. Ela falou algumas coisas que hoje eu não... Ficou só na memória, eu não nem cito. Porque pra mim foi a primeira parte que ela disse, acabou que foi um grande favor pra mim. Que ela falou que eu e meu ex-marido ia se separar. E eu sou grata a isso, porque depois veio pessoas maravilhosas na minha vida. Eu vivi várias histórias maravilhosas que eu não trocaria. E não que cada um teve um significado pra mim, todos que passaram por mim teve um significado, um sentimento, eu guardo. Meus filhos falam que eu sou muito besta, que eu perdoo demais, que não sei o que, papapá. Não é essa a questão. Eu só simplesmente não guardo nada de ruim dentro de mim, porque quando eu sair daqui da terra, eu quero ir limpa. Porque a gente já carrega pecado demais. Só pra gente ser humano, a gente já é pecador. Então por que eu vou perder meu tempo guardando mágoa, raiva de alguém? Eu não. Mas vamos voltar pro que interessa. O porquê. Eu tenho vários porquê acreditar no meu Deus. No nosso Deus. Essa parte meio dói. Aquela profeta chegou, profetizou que eu ia me separar, que ele iria provar o bolo de Satanás e muitas outras coisas a mais que eu também não tenho o direito de vir falar, porque esse testemunho é dele. E hoje eu nem converso com o pai dos meus filhos. Ele teve 4 filhos comigo: Thalia, Marcos, Vincent e Hilary. Só que hoje nós não se fala.
Tem um ano que a gente tá sem se falar. Que ele sumiu. Nunca pagou pensão depois que a gente separou. Pagou durante 1 ano e meio, 2 anos, o tempo que eu fiquei em São Paulo. Mas também não vem ao caso essa história aqui. A história, vocês me desculpem, porque é muita coisa na minha cabeça que eu vivi. E aí eu fico muito saindo do contexto. Isso é chato. Mas espero que vocês me entendam, tenham paciência. Que eu tô começando agora, né? Tô retornando pra rede agora. E quero muito crescer aqui. Não só aqui, como também nas minhas redes vizinhas, que em breve eu vou deixar aqui embaixo os outros conteúdos que eu faço. Sobre o trabalho que eu faço no dia a dia. Tem outros vídeos que eu faço também, mostrando os meus trabalhos. Porque eu não tenho um trabalho só não. Tenho 3 no momento. Até o momento eu tô só com 3, mas pra mim mesmo, eu trabalho pra mim mesmo. Embora passe muita dificuldade. Aí eu já tô meio perdida. Então não vai ter só esse, vai ter a parte 3 pra vocês seguirem. Porque o contexto aqui vai ser o dia que a profeta foi à minha casa. E do nada, ela olhou pra mim. E é tão assustador na hora. Porque você sente quando é a presença do Espírito Santo. Eu não sei se alguns de vocês que estão me vendo agora já teve essa sensação, já sentiu isso. Que eu senti várias vezes. Na hora que ela falou, olhando dentro dos meus olhos, como se ela fosse o verdadeiro Deus. Eu não sou de acreditar em qualquer coisa. Hoje em dia. Eu sou muito, tipo assim, minha pastora, ela tinha mania de falar que eu era igual Tomé. Eu só acreditava no que eu via, eu tocava. E eu acho que é mais ou menos isso. Ela olhou e falou, filha minha, eis que eu te digo, irei fechar a sepultura de um filho teu, para provar que eu sou teu Deus. Meu coração gelou naquele dia. Não passou muito tempo. Não passou muito tempo. Meu filho teve a primeira crise convulsiva. Meu primogênito. Era meu primogênito. Quando ele saiu da UTI, que ele foi levado diretamente para a UTI, que ele passou mal em casa, a gente levou ele às pressas, gelado. E na hora que meu ex-marido pôs a mão nele, ele falou, meu coração dele não tá batendo. Eu falei, meu Deus, não faz isso, meu Deus, que não sei o quê. E eu fiquei em choque. Eu fui no carro do vizinho, que é o carro do meu ex-marido na época, tava com problema. E aí a gente chamou o vizinho, que era farmacêutico, e corremos para o hospital. E chegando lá, tive que ficar horas esperando a notícia do meu filho. O médico veio e falou, mãe, você tem sorte de seu filho estar vivo. Quando ele falou aquilo, eu falei, glória a Deus, Senhor. Naquele dia, eu achei que quando ele falou que iria fechar a sepultura de um filho meu, e aí eu vi meu filho passar por aquilo e saiu vivo, eu falei, não, ele só livrou meu filho da sepultura. Era o filho que ele ia livrar da sepultura desse daqui. Como eu disse, vai ter outras partes, porque já está acabando. A gente vai ter que ir para adiante. E é até meio bizarro que, tipo, tem pessoas que falam assim, você fala umas coisas tristes, mas você sorri ao mesmo tempo. Não, não é sorrindo. Quem tem ansiedade, crises de pânico, quando tá dopado igual eu mesmo, eu nem sei como é que eu tô acordada até agora. Eu tomo 5 tipos de medicamento forte e todos eu já pesquisei, dá uma sonolência. É bem complicado, gente. Às vezes eu dou uma parada, gente,
uma respirada. Porque não foi fácil. Veio a separação, nos separamos, eu e o pai dos meus 4. Já tinha perdido uma filha, já tinha perdido minha filha Thalia. E ali eu me vi separada com um filho que até o momento a única coisa que eu sabia, que era comprovado naquela época, é que ele tinha epilepsia. Só que a forma que ele caiu dentro de casa e meu ex-marido tocou no peito dele, não sentiu o coração dele bater, e no hospital ele voltou, graças a Deus. Eu na Bahia, eu contava muitos testemunhos, eu fazia culto na minha casa. Sempre fui doidinha, mas sempre fui muito fiel a Deus, muito grata a Deus, muito grudada a Deus, sabe? Porque foi o único pai que eu tive, foi o pai, a mãe, foi meu alicerce. Tanto para me libertar das dores que eu tinha sentido por conta dos erros dos meus pais. Mas hoje eu aprendi que, tipo, os erros deles não é um problema meu. E nem quero carregar para minha vida que através dos erros deles, eu e meus irmãos pagamos também. Só que cada um carrega sua dor da forma que pode e aguenta. Algumas pessoas se expressam de uma forma e outras de outra. E eu acredito que dos filhos da minha mãe, eu devo ser a mais sensível. Eu sou a mais barraqueira. Eu era a barraqueira, não sou mais. Hoje eu conto muitas pessoas falam que eu mudei muito. E sim, pra honra e glória de Deus. Porque eu era muito ignorante, muito barraqueira, muito briguenta. Brigava por tudo. Mas Deus, ele pega a gente de um jeito que ele fala, peraí, vou educar do meu jeito. E na mesma época, porque aí vamos avançar o tempo, aconteceu tudo que a profeta disse. Aí um dia eu estava num salão de uma amiga minha chamada Laura. Queria tanto que esse vídeo chegasse até ela. Eu perdi contato, ela era cabeleireira. Na época eu tinha feito o curso, mas eu não confiava no meu potencial. Eu tinha feito o curso de cabeleireira, mas eu não confiava no meu potencial. E aí eu fazia cabelo com ela fazia meu cabelo e a filha dela fazia minha unha. Que eu tinha um bazar já, na época. Nessa época era minha ex-patroa, Vera, que até hoje é como uma mãe pra mim. Foi uma das melhores patroas que eu tive no mundo. Foi essa Vera, foi Deus que colocou também. Um dia eu ainda vou contar o testemunho sobre como essa mulher entrou na minha vida. Foi pelas mãos de Deus também. Mas aí, resumindo, separei, meu ex-sogro tinha me dado a casa, conversei com ele que eu iria vender, porque eu queria ir para a terra dos meus pais, que era Bahia. Não, minto, perdão. Eu falei para ele que eu ia visitar meu pai, porque ele estava internado em Salvador, e eu fiquei com muito medo do meu pai ir embora e eu não ter a chance de me despedir dele, porque já tinha muitos anos que eu tinha visto ele. E como eu disse aqui agora, através de alguns erros deles, não só eu como meus irmãos também, pagou muito alto o preço. Porque quem é criado por um pai e por uma mãe, é muito mais fácil do que criar os seus filhos sozinho. Quem é mãe solteira sabe que é muito complicado. Mas a gente consegue, porque a gente tem um Deus que cuida muito bem da gente. Principalmente quando a gente deposita a nossa fé nele. Aí o que acontece? Eu sei que eu tô indo muito fora do contexto, eu tô saindo muito do contexto aqui, eu tô entendendo isso. Mas é porque as lembranças me vêm e eu vou na espontaneidade. Eu não programo nada. Porque já o objetivo do meu canal é isso. Não ter falsidade, não ter fingimento.
e sim ser autêntica, mostrar o que eu sou, o que eu penso, o que eu acho, a forma que eu ajo. Eu gosto de ser sempre natural, como eu sempre brinco, sempre com os meus efeitos. Porque sem efeito eu não apareço na rede social, de jeito nenhum. Mas quem sabe um dia Deus me faça eu aceitar a idade que eu tenho hoje. Porque eu não nego, eu vou fazer 44 para honra e glória. E nem todo mundo consegue encarar a idade de boa. Mas eu tô aqui, eu tô bem nervosa, bem ansiosa, porque chegar nessa conversa, eu tô aqui sorrindo e tal, mas vocês podem pesquisar. Quando a pessoa tá rindo demais, na realidade ela não quer rir, ela quer chorar, ela quer gritar. Mas há algo mais forte que eu me acalmo, que é Deus. Eu tô aqui conversando com vocês, hoje eu sei que eu nem vou conseguir dormir. Eu tô com muita, mas muita dor no corpo e uma dor bem no estômago. Gente, eu tô de short, tá? Pelo amor de Deus, não vou pensar besteira. É porque eu tinha saído, aí eu falei, antes de eu tirar a roupa e colocar a roupa de dormir, eu vou gravar com o vídeo, com a roupa que eu cheguei da rua. Mas ele é um... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra não acharem besteira. O short fica mais ou menos aqui, ó. É que eu tô dando emagrecida. Ah, esse short ficou um pouco largo, tal, mas ele é assim, ele é comportado. Aí como eu tinha chegado, que eu tinha saído pra resolver um problema, aí eu falei, vou gravar com a roupa que eu já tô mesmo. E depois, quando eu for deitar, eu ponho minha roupinha que eu gosto de dormir, que tem até um vídeo aí que eu tô mostrando as roupinhas que eu gosto de dormir. E agora quando eu faço assim, tô mostrando. Mais uma vez eu peço perdão porque tá saindo bem do contexto o vídeo, porque vai ser sempre bem difícil eu contar muitas partes da minha vida, porque não foi fácil, foi complicada. Não tô dizendo aqui que é a história mais triste do mundo, não. Eu já escutei milhares de histórias que é de cortar a alma. Mas mãe sabe que você tem que falar sobre como foi que você perdeu seu filho para qualquer uma. Não vai ser fácil. Você chegar e falar como foi que você perdeu sua mãe, seu pai, seu irmão, sua avó, seu avô, seu filho. Aí sabe o que é a dor. Cada um tem dores diferentes. Entre todos esses que eu falei agora, eu perdi tudo isso que eu te falei. E todos eu sinto saudade. Tias. Mas eu não vou ser hipócrita aqui. Os que mais me levaram à depressão, à ansiedade, a ter sido a pessoa que eu fui durante muitos anos, porque eu precisava de tratamento, mas não fui atrás. Primeiramente foi a morte da minha avó Nida. Depois... Não. Primeiramente foi 1996, que minha mãe perdeu a casa dela no enchente. Aí fui pra Bahia, passei um tempo com a minha avó. Minha avó veio a falecer. Perdi ali uma pessoa muito importante, que fez muito por mim, que ainda vou também vir contar a história de como ela foi me buscar em São Paulo, o porquê. E depois, só que não vai ser aqui. Essas histórias não vai ser aqui porque vai ser no canal de contando histórias, na outra rede que eu tenho. Que lá eu tenho contando histórias. Claudinha contando histórias. Logo eu vou deixar o link aqui. É que eu não comecei as gravações ainda, porque é muita coisa. Tomar conta de casa, de loja, saúde, filhos. É bem puxado, não é pra qualquer pessoa. Só mães que criam. Gente, eu prometo que agora eu vou tentar não sair tanto do contexto
como eu tô saindo desde desde o primeiro, desde quando eu comecei o vídeo, né? De hoje, dessa madrugada. Agora são 12h13. E eu passei muito tempo. Então, para dar vou tentar resumir rápido. Passei muito tempo. Saía muito a palavra para mim que eu tinha que subir ao monte. E aí um dia eu conversando com a minha pastora que faleceu, aí eu tinha entendido que era assim. Falei, pastora, será que é por causa dos vídeos que eu faço? Porque os vídeos que eu faço hoje, tem pessoas nos Estados Unidos, tem gringos, tanto que quem for lá nas minhas redes vizinhas vai ver que eu tenho bastante seguidores fora do Brasil, que conversa comigo no privado e tal, entendeu? Eu tenho muitos seguidores na outra rede. Eu tinha uma outra conta que eu perdi, mas também não vou entrar aqui em detalhe do porquê que eu perdi essa conta. Aconteceu, já foi. Eu tava quase para ser contratada nessa época, mas as coisas é do jeito que Deus quer que seja. Mas aí eu vou tentar contar o testemunho do meu filho. Não tenho preparo ainda. Eu acho que permissão de Deus, não sei ainda. Mas algumas coisas ele corta para mim não falar. Talvez eu tenha um tempo certo para poder falar, se ele me der esse tempo, se ele querer que esse tempo chegue. Mas o foco, que se passaram 6 anos. Muitas pessoas na Bahia, como eu sei que eu vou mandar esses vídeos para muitos contatos meus que estão lá, muitas vão lembrar que em muitos cultos que eu dei na minha casa, eu falava muito sobre isso, que Deus tinha fechado a sepultura do meu filho, porque na época eu acreditava que Deus tinha fechado a sepultura dele, mas com ele fora. Eu tinha entendido errado. E muito cristão, quando ouve a palavra, muitas das vezes entende errado. Então, por isso que hoje, quando vem uma palavra para mim, tem vezes que eu passo meses meditando só aquela palavra, para ter certeza do que eu entendi que Deus quer comigo. Como foi agora para voltar a gravar vídeos. Durante muitos anos chegou uma agente comunitária em um outro bairro que eu estava morando, em outro povoado, que eu comentei um pouco com ela da minha vida e ela falou assim, é cobrança. Você deve algo que você prometeu para Deus, ou que Deus queira que você faça e você não está fazendo. Primeira hora que ela falou isso, eu falei o canal. Que eu parei o canal, que eu tinha um canal de testemunho. E Deus sempre falando, sobe o monte e fala tudo que eu fiz na sua vida. Teve uma época também que ele disse que ele ia me tirar do cativeiro, queria modificar a minha história, mas não porque eu merecia, e sim porque ele era meu Deus. Só para provar que ele era meu Deus. E ele vem provando muito isso, o quanto ele é Deus. Mas não tô aqui contando que ele é Deus por coisas que ele me deu, não. Eu tive muita coisa boa, mas eu perdi tudo por desobediência. Não é igual muitas pessoas que o que eu quero falar, eu falo mesmo, eu não tenho medo de falar. Como muitos da minha família jogam na minha cara. Ah, é isso porque é ruim. Eu sou ruim por quê? Porque eu sou ignorante? Porque eu falo na cara o que eu penso? Então tem que reclamar com o Criador, porque foi Ele que me fez. Mas hipocrisia eu não engulo, não como, não vivo de hipocrisia. Não gosto. Eu gosto de ser eu. E ali, voltando, né, no contexto, é que é muita coisa aqui dentro, gente, na minha cabeça. Naquela época, que já tinham passado 5 anos, e meu filho estava tendo uma piora muito grande. Começou a me agredir mais. Acordei com ele com faca para me matar. E eu senti um pavor muito grande, porque ele falava, mãe, tem um homem na porta do quarto, um homem todo de preto, mandando eu te matar. Eu acordei com ele para me esfaquear.
E eu peguei e comecei a orar nele. E liguei para uma igreja. E acabou que aquela ligação foi atendida ao vivo. Era da Igreja Universal. Eu não sou contra nenhuma religião, contra nenhuma igreja. Eu só não participo de igreja. Um dia eu vou vir aqui comentar o porquê que hoje eu não participo de igreja. De vez em quando eu visito algumas casas. Porque para mim a igreja sou eu. O meu coração, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Ele habita em mim como habita em você também. Toda vez que você convidar ele para entrar na sua casa, ele vai entrar. Mas ele não é igual Satanás, ele não é intrometido, ele não é intruso. Ele só entra na casa que se chama o nome dele. Permite que ele entre. É assim que Deus trabalha. Então quando você sentir vazio, dê espaço para ele. Chama por ele. Consagre tudo que você tem a ele. Como hoje eu tenho meu bazar, moda fashion, novos e usados. Tudo que eu pego, se é peça usada, se é peça nova, eu falo, Pai, isso aqui não é meu, é do Senhor. Tome em suas mãos. Eu consagro, eu peço que o Senhor consagre essa peça. Então tudo eu deposito na mão do Pai. Mas aí voltando ao relato do meu filho, que é muito pesado, gente, de verdade. Ele começou a piorar muito. Quem conhecia ele já estava percebendo que não dava mais para entender o que meu filho falava, de tão dopado que ele vivia. Quantas farpas nós trocávamos um com o outro. Parecia aquele casal de marido e mulher que bebe pra caramba e um falta matar o outro. Era eu com meu filho. Um dia ele tentou me matar e aí acertou na vizinha. A vizinha levou alguns pontos. Hoje ela é falecida, mas ela faleceu de doença, não teve nada a ver com esse dia. E eu entrei em desespero, entrei em choque e pedi muito para Deus me tirar dali, que era o meu deserto. Hoje minha tia, meu tio me chama para voltar a morar lá, eu falo não. Deus me tirou desse deserto. E quando ele me tirou do deserto, ele falou, não olhe para trás. Não olhe para trás. Eu falei, não, pai, eu não vou olhar. Aqui não tem mais nada que me pertence. Tinha ficado meu pai, mas meu pai já se foi. Hoje lá na Bahia só tem minha tia, meu tio. E tem outros parentes, mas são pessoas que do mesmo jeito que fazem como eu não existo, eu entrego na mão do Espírito Santo. Eu falo todos os dias para Deus. Eu amo toda a minha família, mas eu não fico lambendo ninguém não. Eu falo com quem fala comigo. Se não fala comigo, eu só entrego na mão do Espírito Santo. Mas como eu falei com a minha tia hoje, o fato de eu não falar direto com vocês, que é da minha família, não é porque eu não goste de vocês ou porque minha vida tá pleníssima. Não. É por causa das dificuldades que eu vivo. É por causa das coisas que eu ouvi de muito parente meu. Então por isso que hoje eu prefiro viver cada etapa da minha vida sem muito mostrar. Vou vir muito aqui contar coisas que eu vivi, vou. Mas se eu vinha passar uma dificuldade, eu não vou chegar aqui chorando. Chegou tempos de eu na rede social, eu pedi por ajuda de comida, de isso, daquilo. Hoje eu e Deus sabe o que eu passo. Quando eu preciso de ajuda, eu já tenho as direções que Deus me dá para pedir o socorro. Entendeu? E mais uma vez, gente, esse vídeo vai ficar sem contexto, mas eu espero que vocês, por favor, me sigam, compartilhem esse vídeo. É porque as partes que eu tô tocando e muitas partes que eu vou tocar vai sempre me estacionar e me pausar. Mas eu preciso pôr isso pra fora, porque muita gente precisa ouvir. Então eu espero muito que vocês